Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos inaugurando hoje o estudo do conjunto de milagres de poder sobre as forças da natureza. O 26º milagre de Jesus tem como título Jesus acalma a tempestade. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. O poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ilimitado, glorioso, eterno, sobre tudo e sobre todos, subjugando qualquer principado, potestade no céu e na terra. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais do milagre, onde Jesus acalma a tempestade. Narrativa do texto bíblico. O texto que nós vamos utilizar é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, versículo 23 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor, graças a Deus. A partir desta narrativa bíblica, nós temos então que Jesus e os discípulos estavam num barco em meio a uma tempestade. Jesus entra no barco com os seus discípulos e navegam para o outro lado do mar da Galileia. E repentinamente sobreveio sobre o mar ventos fortes e uma grande tempestade, sendo o barco varrido por furiosas ondas. Jesus, apesar da grande agitação do barco sobre o mar, dormia calmamente em um canto do barco. Então, os discípulos, tomados de grande pavor, despertam nosso Senhor Jesus do sono e clamam a ele dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E diante deste clamor, Jesus acalma a tempestade. Jesus, face o desespero dos discípulos diante da situação do mar revolto e dos ventos fortes, pergunta a eles: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus então se levanta e repreende os fortes ventos, o mar revolto e a tempestade, e imediatamente sobrevém sobre o barco e todo o ambiente do mar da Galileia uma calmaria e uma grande bonança. Diante do milagre de Jesus, que acalma a tempestade, os discípulos ficam maravilhados com o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Calmar a tempestade no mar da Galileia
Os discípulos de Jesus ficaram maravilhados com o poder de Jesus sobre as forças da natureza e perguntaram a si mesmos: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A partir então deste episódio, nós vamos então tomar pelo menos dois ensinamentos, que são o primeiro ensinamento do poder de Jesus sobre a natureza. Devemos ter confiança no poder de Deus. Como Criador de todas as coisas, e mais especificamente da natureza, Jesus tem o poder de fazer cair a chuva. Jesus tem o poder de cessar a chuva. Jesus tem o poder de manter a terra intacta. Jesus tem o poder de mover a terra. Jesus tem o poder de fazer o relâmpago atravessar o céu ou cair na terra. Jesus tem o poder de cessar o relâmpago. Jesus tem o poder de agitar o mar. Jesus tem o poder de acalmar o mar. Jesus tem o poder de revolver o vento. Jesus tem o poder de parar o vento. Enfim, Jesus, em sua onipotência, pode todas as coisas. Ele pode controlar os fenômenos naturais, pois foi ele que os criou com as suas leis fenomenológicas. Jeremias capítulo 51, versículos 15 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Ele faz a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores, desde o fim da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Não importa a magnitude das tempestades que venhamos a enfrentar em nossa vida, pois sabemos que temos um Deus onipotente que tem um poder sobre tudo e sobre todos e acalma qualquer tempestade em nossa vida. Creia nisto e acalma qualquer tempestade em nossa vida. O segundo ensinamento deste episódio registrado na Bíblia é que nós não podemos ser tomados por um espírito de medo, como os discípulos foram, e muito menos um espírito de covardia diante das adversidades. Os discípulos, diante do desafio de enfrentar uma grande tempestade aparentemente intransponível, foram tomados de um espírito de medo e de covardia, pois pensaram que iriam naufragar e, por consequência, ter as suas respectivas vidas ceifadas no mar. Não podemos, diante de qualquer situação ou situações de aflições e angústia, ter medo ou ser inundado na alma de um espírito de timidez ou covardia, pois este espírito não é de Deus. Espírito de medo, de timidez, de covardia, não é de Deus. E a perspectiva aí de timidez bíblica é de a pessoa ficar diante de uma situação adversa, ficar paralisado, inerte, sem ter ação nenhuma. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 8, diz assim
a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. E é o apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Preste atenção o que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Diz que não é de Deus espírito de temor, de covardia, mas sim um espírito, o que é de Deus é um espírito de fortaleza, ou seja, de capacidade de resistência e de amor e de moderação. E diz a Timóteo que ele jamais venha se envergonhar do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Jesus. E no final ele diz: participa das aflições do Evangelho e na sua própria vida, segundo o poder de Deus, ou seja, confiando no poder de Deus, como nós vimos no primeiro ensinamento. Deus nos concede um espírito de fortaleza, espírito de amor e de moderação, para enfrentarmos toda e qualquer adversidade na confiança do poder de Deus. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo aprendemos que o Senhor Jesus acalmou a tempestade que assolava o mar da Galiléia, demonstrando o seu poder sobre as forças da natureza. Jesus, diante do espírito de medo e covardia de seus discípulos, os repreendeu. E face ao clamor deles, Jesus concedeu a eles o livramento dos efeitos da tempestade. Aprendemos neste estudo que Jesus tem todo o poder sobre as forças da natureza, pois ele é o Criador. E que não devemos jamais ser tomados por um espírito de medo e covardia diante dos problemas que enfrentamos no dia a dia de nossa vida. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo do conjunto de milagres de poder sobre as forças da natureza, vamos estudar o milagre de número 27. Jesus anda sobre o mar. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se o Senhor permitir.